Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Sofia e continuando aqui no nosso curso de HP Prime da EPEC UFPR, vamos lá se familiarizar com algumas coisas importantes dela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa se familiarizar é com o nosso visor. Então, abrindo HP, vai abrir aqui nessa biblioteca de aplicações. Se a gente clicar nessa casinha, a gente abre aqui essa parte de cálculos. Aqui a gente vai ter a barra de título, que vai conter o nome da tela ou o nome da aplicação que está sendo usada no momento. E aqui no cantinho também algumas informações. Se a gente clicar, aqui ela vai ampliar. Então aqui a gente vai ter a hora, a data, a unidade de medida dos ângulos, aqui então está em radianos ou em graus, a bateria e também a conexão de Wi-Fi, que para a gente não importa. Depois, a gente vai ter aqui o nosso histórico, que é justamente essa parte aqui em branco. Então, digamos que eu tenha feito essas contas, elas vão aparecer aqui tanto as contas como os resultados das contas que eu já fiz. O terceiro tópico que a gente vai ter é a linha de introdução, que é essa linha branca aqui abaixo, que é justamente onde a gente coloca as contas. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir, e aí eu coloco aqui a conta que eu quero fazer. E dou Enter para sair da linha de introdução e ir para o histórico e aparecer aqui o meu resultado. E por último, a gente vai ter os botões de menu, que são esses botões em preto aqui. Então, para entrar neles, a gente clica, e se a gente quiser sair, a gente clica em ESC. Isso aqui vai ser útil para outras aplicações que vocês vão ver ao longo do curso. Agora, a gente vai passar para outras funções gerais, que também vão ser úteis no nosso HP, e a primeira delas é como limpar o visor. Então, se eu escrevi uma coisa aqui na linha de introdução e eu quero apagar ela, a gente pode clicar tanto em ON, ou então a gente pode clicar na tecla ESC. Já se eu quiser limpar tudo que está aqui, a gente clica em Shift e depois aqui em ESC, que é onde vai estar escrito Clear aqui em azul. E aí, pronto, já limpamos tudo. Outra coisa importante é que a gente consegue ajustar o brilho na nossa calculadora. Então, basta manter a tecla ON pressionada e aí o botão mais para aumentar e o menos para diminuir o brilho. Aqui na calculadora online eu não consigo fazer para vocês, mas aí na sua física você vai conseguir fazer isso. Agora, vamos entender as configurações gerais da nossa HP, que vai servir aí, num geral, para você utilizar a sua calculadora. Para acessar, a gente vai clicar aqui na tecla Shift, e aí, nessa tecla aqui representada pela casinha, que vai estar escrito aqui Settings em azul. Aí vai abrir essa página aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o valor do ângulo, na qual a gente vai ter a opção de radianos, graus e grados, e aí vai da sua preferência pessoal. Uma dica também é que a gente consegue mudar de graus para radianos aqui direto, então a qualquer momento na calculadora você consegue fazer isso. Para selecionar, basta clicar aqui nessa setinha, escolher qual você quer. O próximo tópico seria o formato numérico, no qual a gente vai ter a opção padrão, que vai apresentar os nossos valores com uma precisão total, o fixo, no qual os números vão ser arredondados de acordo com o número de casas decimais que foi definido. A gente vai ter também o científico, que os valores vão ser apresentados em notação científica, claro, com o expoente de um dígito à esquerda do separador decimal e com o número de casas decimais definidos. E por último, a gente tem também a opção Engenharia, que apresenta os números com expoentes múltiplos de 3. Recomendo vocês manterem aqui no padrão, que é o clássico. Agora, no agrupamento de dígitos, a gente escolhe como vai ser a separação do nosso número. Então, a gente tem a opção de ponto e vírgula, aqui alternados entre todas essas opções. Esse aqui é o padrão americano, eu mantenho nele porque eu já estou acostumada. O próximo tópico é a entrada, no qual a gente vai escolher a forma que as expressões vão ser introduzidas no visor. Então, as três formas disponíveis são texto, em que o mesmo vai ser inserido assim como no papel, o algébrico, no qual a expressão vai ser introduzida toda em uma única linha, e a última opção é o RPM, ou a notação polaca inversa, em que o primeiro a gente vai inserir os argumentos, depois a gente vai escolher o operador. Recomendo vocês manterem no texto, que a gente já está acostumado. Agora, o próximo item são os inteiros. Aqui a gente vai escolher a base dos nossos números e também o número de bits por inteiro. E a última opção são os complexos, e aqui a gente seleciona o formato de exibição dos números complexos quando eles aparecem como resposta. Agora, aqui no botão de menu, a gente desce, e aí
Aqui o primeiro tópico que a gente tem é o tamanho da letra, que a gente pode escolher entre pequeno, médio e grande. E depois a gente tem o nome da calculadora. Aqui você pode nomear sua calculadora, eu recomendo que façam isso. Eu vou clicar em editar e aí é só digitar. Bom, como que a gente faz para colocar a letra? A gente clica em alfa e aí aqui em laranja a gente vai ter todas as letrinhas. E se a gente quiser colocar a letra minúscula, você clica Shift, alfa, e aí sim você pode escolher a letra. Eu vou colocar aqui a letra O. Agora vamos para o próximo item, que seria o visor de texto, que a gente pode selecionar ou não a caixinha. Caso ele esteja selecionado, os resultados vão aparecer de forma semelhante a que escrevemos no papel. Recomendo que mantenham assim. O próximo item vai ser a apresentação do menu, que a gente também consegue selecionar ou não a caixinha. E aí, caso ele esteja ativado, as funções vão ser apresentadas de uma forma descritiva. Caso contrário, elas vão ser exibidas com abreviações matemáticas. A gente vai ter também aqui o tempo, em que nessa caixinha aqui a gente consegue escolher se vai ser apresentado no formato de 24 horas ou no formato americano de AMPM. Depois a gente vai ter a data, então basicamente a data aqui, e aí na sua calculadora física você consegue escolher nesse calendário enorme que vai abrir, que você consegue ir navegando. E aqui do lado você consegue também selecionar o formato da data, certo? E aí aqui nessa caixinha você também consegue escolher o primeiro dia da semana que vai aparecer ali no seu calendário. Depois a gente vai ter também aqui o tema de cores, que é basicamente a cor aqui dessa tela. Então você tem tanto o luz quanto o escuro, igual você tem nos smartphones. Então eu vou deixar aqui no claro mesmo. E você consegue nessa caixinha aqui escolher a cor. Eu vou deixar no rosa, que particularmente é a minha cor preferida. Bom, pessoal, as próximas duas páginas que a gente vai ter vão ser esse aqui, que é o modo de exame, e essa página aqui, a quarta, que é a propriedade da rede sem fios, ou seja, para conectar. Isso aqui vai ser útil para professores, eles conseguem conectar HPs entre elas, eles conseguem enviar mensagens, exercícios, enfim. No modo exame, eles conseguem bloquear algumas funções, eles conseguem fazer um programa que bloqueia algumas funções da HP, que oculta a memória dela, enfim. Então, para a gente, isso aqui não vai ser muito útil, então eu vou passar direto nisso daqui. E uma última coisa que eu queria falar para vocês é desse botão aqui. Então, qualquer parte da sua HP que você tiver na dúvida, você consegue clicar aqui nesse botão Help e ele vai te mostrar aqui o que significa cada uma das coisas aqui na sua calculadora. Até aqui no próprio ajuste, se você clicar aqui, ele vai te dizer o que significa cada coisa, certo? Então, é um botão bem legal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, gente. Fiquem aí com a próxima aula, a gente se vê na próxima aula, tá bom? E tchau, tchau!